mulheres têm medo de mostrar o próprio poder espiritual, magístico. É muito criticada, é o que eu falo, a fogueira ela não apagou, a fogueira ela tá por aí ainda. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Arquivo Estranho. Eu posso falar Arquivo Estranho ou fica ruim? Fica ruim porque você não é carioca. Fica ruim porque eu não sou carioca. Então, mas bate! Estamos começando, barbaridade, mais um episódio do Arquivo Estranho. E embora seja mais um, a gente está novamente aqui com a queridíssima Lu Furtado. Tudo bem, Lu? Como é que tu tá? Tudo bem. Quando a gente entra na rede da Lu, tem muita coisa para abordar e muita coisa para comentar, mas hoje a gente quer falar sobre que história é essa que a mediunidade feminina é demonizada. Tem alguma coisa a ver com as bruxas, Idade Média, fogueira, queimar, tudo mais? Muita coisa. Então vamos lá. Muita coisa a ver, porque é um poder, né? E tudo aquilo que é poderoso acaba sendo travado, podado. Então eu percebo ao longo desse tempo meu, dessa jornada de desenvolvimento mediúnico e depois como terapeuta também, como as mulheres têm uma sensibilidade e como elas não conseguem lidar bem com essa sensibilidade. Aquela história de sexto sentido existe? Existe. Que os homens não têm. Tem, mas não como as mulheres, porque nós somos verdadeiros portais de vida, né? Então, esse portal de vida depende do homem. Preciso sempre deixar muito claro que a minha ideia não é exaltar o feminino em detrimento do masculino, né? Porque tem que haver uma integração, um equilíbrio. Mas a gente não pode esquecer que nós mulheres somos a casinha da vida. A gente precisa do homem, é como se fosse a mãe terra. A semente, ela existe, mas ela precisa cair naquela terra e naquela casa para poder germinar, para poder crescer. Então, quem é que nunca esteve fora de casa e falou assim, o que eu queria agora era voltar para a minha casa? Então, casa tem um valor, né? Essa segurança tem um valor. E isso é muito feminino. Então, quando a gente não se reconhece dessa forma, a gente começa a se diminuir e tentar caber em outras caixas que vão ferir a nossa essência e vão dizer que o nosso sexto sentido, a nossa mediunidade, a nossa capacidade de conexão é coisa da nossa cabeça. É errado, não tá legal, você precisa fazer uma sessão de descarrego, uma orientação espiritual diferente. Por que eu estou entrando nessa parte delicada? Porque a maioria das mulheres vai associar a sua intuição e a sua mediunidade a coisas ruins e pesadas. Porque já tem uma dor, porque já é algo sacrificante. Porque se não for pela dor, não vai ser visto. Entra toda uma confusão de emocional, mental e espiritual que eu não vejo acontecer com os homens. Nos homens a coisa fica mais organizada, fica mais... Até porque é muito mais simples bancar isso do que para a mulher. Porque a gente tem um ciclo diferente de vocês, ciclos muito intensos. E isso vai esbarrar na nossa mediunidade. Durante muitos anos da minha adolescência, a minha fase pré-menstrual era uma fase espiritualmente muito movimentada, que puxava toda a fase do nosso ciclo. Tem alguns portais, né, emocionais que dão acesso a feridas específicas. Então, no meu caso, nessa fase pré-menstrual, era a fase onde eu mais tinha visão de espíritos que estavam pedindo algum tipo de socorro. Era, se eu estivesse fazendo desenvolvimento no terreiro, era onde eu fazia mais descarrego, porque eu estava completamente vulnerável. Se eu não tenho essa orientação, não vou dizer nem religiosa, mas energética e espiritual, eu teria plena certeza que nessa fase do ciclo eu enlouquecia. Tem algum exemplo para nos falar desses momentos de alguém que veio pedir socorro, alguma entidade, alguma coisa, uma alma? Nos momentos dos ciclos, Isso. O que eu observo é sempre nessa fase menstrual e pré-menstrual a vulnerabilidade de todas as mulheres que estão ali para o desenvolvimento mediúnico. Inclusive, isso é uma forma de... É tão poderoso o nosso ciclo, né? Mas isso acabou sendo distorcido. E as religiões que trabalham com a espiritualidade acabaram falando assim: nessa fase do seu ciclo você vai estar mais sensível, você não pode mexer em determinadas coisas. Para ser desobsessão, por exemplo, quando você está menstruado.
Deixa eu fazer uma pergunta. A minha avó era católica fervorosa, do tipo de ir para uma cidadezinha em viagem, e se ela não pudesse domingo ir à missa, ela sábado iria para compensar, enfim, procurava logo ao chegar à cidade, procurava uma igreja. Ela, em 65, quando meu avô falece, meu avô era um dos maiores submarinistas do país naquela época. E ele vai para a reserva, 44 anos, mas eles estavam locados em Recife. E a minha avó tem um sonho, em um velório, um homem muito acabado, as pessoas em volta, e minha avó nunca sonhava. E ela tem esse sonho, quando ela acorda, ela fala, nossa, que estranho sonho com meu pai. Bom, aí eu vou repetir a história. Eles vêm para o Rio, eles vêm de navio, passam pela Bahia e tal, chegam ao Rio. 6 meses depois, o meu avô estava morto, um câncer avassalador no estômago aos 44 anos. Quando vai para o velório, é exatamente só que ele se acabou tanto nesses 6 meses, que o sonho era exatamente igual ao que ela teve em Recife, só que meu avô, que era muito forte, muito bonito, estava totalmente já cadavérico, né? Tava um esqueleto humano, enfim. Então, esse tipo de sonho acontece mais em mulheres ou é qualquer um? E por que ter esse tipo de sonho? O que ela poderia mudar? Ela não mudaria o destino, né? Em que a espiritualidade ajudou ou ajudaria ela nesse caso? Eu não consigo te trazer dados, mas na minha percepção de vivência e experiência, as mulheres têm essa sensibilidade e conexão. Sonho tem 2 questões aí. Uma é o inconsciente. Então a gente sonha, vai trazendo símbolos que o seu inconsciente vai jogando para que você perceba alguma coisa, alguma necessidade. E o desdobramento espiritual, aonde o espírito vai vivenciar uma situação, vai visitar pessoas ou vai entrar num tempo passado e captar informações passadas com algum propósito de auxiliar nesse momento. A gente sempre pensa que o sonho é um aviso. Sonhar está querendo me avisar alguma coisa. Então, sua avó, né? Está sendo avisada de algo que ela não poderia mudar. Qual é a lógica disso? Isso é um pensamento, é uma linha de raciocínio, só aqui no mental. Quando a gente começa a perceber que a gente tem habilidades que vão ficar embasadas dentro de uma autorresponsabilidade, isso quer dizer que você sabe que você pode fazer alguma coisa, você acessa determinadas situações, não é um aviso. É um acesso. Mas ela poderia estar sendo avisada e não ela ter ido acessar espontaneamente algo que iria acontecer? Sim, poderia estar sendo avisada, poderia estar se preparando, isso poderia estar mostrando, inclusive, olha a sua conexão, olha como você consegue se preparar, se fortalecer para as situações ou desesperar, né? Entrar num lugar de muita ansiedade e desespero, e não vou poder responder exatamente, porque aí só ela mesma, né, chega à própria conclusão. Mas se ela responder agora, eu vou sair correndo, porque ela já morreu. Então, mas aí a gente não vai poder correr porque é possível, então eu vou fechar. Eu sei que é possível, e é esse meu medo. Então, acho melhor a gente ir para outro lado antes que eu fale algo que ela não queira que eu fale e ela apareça para dizer que Vó, você pode ficar onde você está. Essa foi direta lá. Tá bem, vó, tá bem. Mas sim, acho que as mulheres têm uma sensibilidade maior, uma conexão maior e uma responsabilidade maior. Tem uma coisa que eu sempre falo, brincando, mas... Você que tem, só te cortando, tem mais mãe de santo do que pai de santo? Eu estava conversando com o Viaro, o professor Viaro, sobre a imersão que eu dei, a imersão Vênus, sobre o poder feminino, e eu falei sobre isso. Na sua origem, no seu primeiro movimento, a gente tinha muito mais mãe de santo do que pai de santo. Muito mais. Mas o patriarcado entra ferozmente em todos os lugares, né? A tendência, e eu passei por essa experiência, eu fui 10 anos de um terreiro no qual eu era extremamente reprimida. É muito mais comum do que se pensa em relação ao que a mulher está disposta a fazer dentro do... Porque as religiões afro, eu estou querendo dizer o seguinte, elas têm essa ideia da família. E a mulher, ela tem essa coisa do cuidado.
Então, ela ganha uma grande força, um grande potencial quando ela lidera esse cuidado com a sua comunidade. E isso é muito forte, muito poderoso, e por conta disso é sufocado. Então, quando eu entro no terreiro e percebo, embora tenha ficado 10 anos aprendendo com os meus guias e com o coletivo, vendo o que é ser reprimida, vendo o que é você duvidar da sua capacidade de ter alguém que está ali fomentando essa dúvida, eu entendo perfeitamente porque hoje tem muito mais pai de santo do que mãe de santo. Porque a gente tem muito mais lideranças masculinas do que femininas, e na religião não pode ser diferente, não que eu não possa de fato, né? Mas não vai ser diferente. Então a gente acaba olhando para a mulher como alguém que vai ficar restrita em outros cuidados, e a liderança administrativa e organizacional é do homem. Inclusive, eu li uma história na imersão que falava exatamente sobre isso. Os orixás divididos em masculinos e femininos, os orixás e as iabás, e aí recebiam aqui do Aie as oferendas, que os alimentava e fazia todo o processo energético do cruzamento matéria-espírito. Sendo que o preparo de tudo isso era sempre orientado pelos orixás femininos, que é assim que é citado no livro, né? Mas na hora de receber, só recebiam os masculinos. E é exatamente esse o ponto do meu trabalho. Por quê? Porque a mulher é criada para dar, para fazer, para servir. E ela não tem o hábito de receber. E receber é uma energia feminina. Saber receber é do feminino, não é do masculino. E aí, quando a mulher vai receber, ela fica constrangida. Por que ela fica constrangida? Porque ela está acostumada a cuidar de todo mundo e não se dá o direito de ser cuidada. E eu não estou falando de dependência, estou falando de trocas. E aí, nessa história dos orixás, Oxum se revolta. Ela se revolta e fala, não está certo isso. Vocês nem sabem que a gente existe. Vocês só querem a gente para trabalhar. E na hora de receber, a gente não recebe. A gente não tem nenhuma consideração, a gente não tem nenhum valor nisso. E ela, a deusa da fertilidade, da abundância, da riqueza, da prosperidade, lança um feitiço. Porque ela sabe que ela é uma mulher que, por ser mulher, já é feiticeira. Já tem a sua magia. Então ela lança um feitiço e torna a terra, o Aie, infértil. Só que os orixás eles só podem permanecer vivos aqui na Terra pela lembrança de quem está aqui. Se não nasce mais ninguém, porque estão todos inférteis, se a Terra já não dá mais alimento, né? Eles vão cair no esquecimento. E eles se desesperam por conta disso. Não por conta de Oxum, mas pela consequência do que ela fez. E aí tentam convencer, tô resumindo a história, né? Tentam convencer que ela deveria voltar atrás. Só que nesse momento Oxum tá grávida. E aí ela fala, se for uma menina, vai continuar como está. Se for um homem, um menino, aí eu deixo voltar a fertilidade para a vida de todo mundo e vocês vão receber os louros novamente. Isso porque eu tô pulando parte onde Exu negocia com Orúmila, que, né, aquela história toda de vamos fazer alguma coisa. Essa mulher tá doida. E aí, qual a moral da história? Ela acaba tendo um menino, ela acaba mostrando o seu poder de escolha, de decisão, e acaba dando uma lição sobre o corpo dela, do que ela pode. Mas por que ela não escolheu outra menina? Porque ela ter uma menina, né? Já que a mulher tem toda essa magia, toda essa questão da nutrição, da fertilidade. Porque ela quis mostrar que ela pode colocar mais um no mundo que vai estar sob os comandos dela. Só que tem que ter um cuidado aí, uma certa sensibilidade para não parecer que é uma arrogância, uma violência da mulher que, né, acima e que vai estar, vou botar um homem no mundo porque eu sei que ele vai ficar, e não é sobre isso. Eu tenho segurança em fazer isso, porque eu sei que essa troca pode ser justa, porque se eu lanço meu feitiço e deixo de ser quem eu sou, vocês vão precisar de mim. Mas eu também preciso de vocês, até porque agora eu sou mãe dele. Então é uma lição sobre um empoderamento, que eu tenho até um pouco de receio de falar empoderamento hoje em dia, que é igual a palavra gratidão, que virou uma banalização. Mas não tem como trabalhar tudo isso, falar sobre tudo isso, atender mulheres, se não falar do poder pessoal feminino, né? Então, Oxum deu essa lição. Eu não preciso fazer mais de mim mesma para poder dominar. Já está dominado se vocês trouxerem para mim um reconhecimento.
Eu não preciso fazer mais se vocês trouxerem para mim um reconhecimento. E a paz que ela faz, o feitiço, é absurda, porque aí entra no início da nossa conversa, né? As mulheres têm medo de mostrar o próprio poder espiritual, magístico, é muito criticada, é o que eu falo, a fogueira ela não apagou, a fogueira ela tá por aí ainda. E Oxum lança seu feitiço e prejudica todo mundo. Aí a gente entra na história da boazinha, né? A mulher tem, por si só, duas faces da mesma moeda, a salvadora e a boazinha. Mas se eu fizer isso, que vai prejudicar todo mundo, as pessoas vão vir pra cima de mim, as pessoas vão me criticar, as pessoas vão me julgar, eu vou ser posta na fogueira. Só que se ninguém repara a sua presença e você se dedica tanto e que as coisas só funcionam por conta da sua presença, não é que você vai fazer uma maldade, retira a sua presença. Por isso que eu falo, autoconhecimento é a sua magia. Retira a sua presença. Eu não estou falando de lançar um feitiço e ir lá fazer uma maldade. Eu não tenho interesse nisso. Mas retira a sua presença. Retira a sua utilidade. Você é útil ou você é amada? Você quer ser amada? Retira a sua utilidade e vê o que sobra. É mais ou menos por aí. Pegando um link com teus outros trabalhos e com a tua outra vinda aqui, aonde que a questão dos aromas pode ajudar em tudo isso, nesse entendimento todo? Há algum tipo de link no trabalho que tu faz junto com a questão dos aromas ou são coisas completamente distintas? Não há. Sempre espiritualidade e aromaterapia, perfumes de poder vai estar sempre em tudo que eu faço, porque é o que faz sentido para mim, né? Então, assim, aonde entra essa história, né, do olfato? No próprio poder pessoal. Para acessar esse poder pessoal. Eu costumo dizer que não tem uma mulher empoderada, uma mulher que sabe o seu valor, que sabe o seu poder, com uma criança interior sofrida. Uma criança interior com feridas profundas de humilhação, de abandono, de rejeição. São três de muitas feridas infantis que todo mundo tem, mas eu trabalho para mulheres, eu sou mulher, eu falo para elas e estou com elas nesse sentido, né? Então a aromaterapia, os óleos essenciais, eles vão entrar no acesso a essa criança, no acesso a essa ferida, porque tem óleos que eles são tão fortes, tem aromas que são tão fortes que eles vão atuar diretamente no teu cardíaco, no chakra cardíaco, e às vezes alguns são assim, pé na porta. Então eu preciso estar dentro de um ambiente seguro, um ambiente emocional, que aquela pessoa se sinta segura, para que aquele aroma ative memórias da infância. E ela traga exatamente que ferida é essa, lá da minha infância, que me impede de ser uma mulher que sabe se posicionar. E quando eu falo empoderamento, eu não estou falando daquele poder que é difícil sustentar, né? Olha como ela é poderosa. Não, tem dia que a gente quer ficar descabelada, de roupa de dormir o dia todo. Não é isso que a sociedade espera, que aquela mulher maravilha que vai estar atravessando a rua e todo mundo vendo que ela é uma mulher maravilha. Não é isso. É leve. É um poder que é leve. Inclusive, a maioria das mulheres não querem olhar para isso porque acham que vão ter que sustentar algo que na sua rotina é insustentável. Claro, você é cíclica. Tem um momento da sua vida que você quer ficar dentro da caverna. Aí são outros aromas. Dentro da caverna são outros aromas. Agora, quando você sai, você quer passar o seu batom e ir para a rua, é outro aroma. Então, eu vou usando esses aromas de acordo com a fase que a mulher está, da vida dela, não só do ciclo, e do que ela busca. Mas não adianta buscar lá na frente se você não vai lá atrás e olhar aonde você está ferido. Você vai continuar sangrando? Você vai caminhar sangrando? Então, é esse caminho que eu pego. Eu, pegando o gancho do Viaro, eu já trabalhei com algumas entidades, eu tenho muitas entidades femininas, né? Uma Preta Velha, uma Maria Conga, Dona Maria Padilha das Sete Cruzilhadas. E eu não, até a escrita nossa nos apoia muito aqui, mas como eu não pedi autorização, para ela eu vou citar o exemplo sem citar o nome. E ela é um caso, foram vários assim. Você vai ver que você vai estar sendo curada quando você sentir o cheiro de um cigarro sem ter ninguém perto. Você vai ver que você está sendo curada quando você sentir o cheiro de rosa, ou um cheiro de cachimbo, no caso da Preta Velha. Isso é mais humano. O que eu quero dizer? Claro, o cético vai dizer, foi condicionado, o consulente foi condicionado a
sentir um cheiro em um determinado momento porque estaria sendo curado. Mas isso é mais pra gente saber que aquela entidade está realmente ali nos curando ou nos protegendo de algum perigo iminente, ou realmente vem com esse cheiro, vem alguma espécie de cura e proteção. Todo o processo de cura é um processo de autocura. Então, nada do que eu como terapeuta fizer, do que os médicos fizerem, a espiritualidade fizer, vai te ajudar no seu processo de cura se você não fizer. Então, eu não posso estar fazendo sem você saber, sem você não saber. Porque você precisa ajudar num processo que é seu. Aí vem a autorresponsabilidade. Não adianta a espiritualidade fazer se você não faz a sua parte. Você vai fazer uma cirurgia que vai te curar. Os médicos fizeram a parte deles. Se você não fizer um pós-operatório adequado, você não vai ficar curado. É exatamente a mesma coisa. A gente está trabalhando com as rosas aqui, nesse momento, para a sua cura, e você vai inalar esse aroma. E você vai se conectar com esse aroma, e ele precisa fazer algum sentido dentro de você para que essa cura chegue. Agora, se você vai inalar isso e vai tomar atitudes contra você, sabe, vai ficar numa outra vibe, não tem o que fazer. Você espera o milagre, você precisa ser um milagre. Pessoal, vamos curtindo, compartilhando, comentando, mandando perguntas também. Tem botão aí para tornar-se membro. Isso tudo ajuda no crescimento do nosso canal. Lu, os aromas, eu não sei nem se eu vou conseguir ser específico como eu quero, mas os aromas, a utilização dos aromas e o efeito dos aromas é uma invenção humana, do tipo bem conhecimento empírico, tentativa e erro, vamos usar esse aqui para ver se está certo, vamos usar esse aqui para ver se está certo, ou é uma revelação divina? Olha, passem a trabalhar com os aromas, porque os aromas, eles contribuem para isso, para aquilo, para aquele outro. Enquanto estava falando, eu estava pensando aqui, por que não é revelação divina? Tudo é, mas se eu não for lá e testar, eu não vou saber. Mas eu digo, teve um sopro para a primeira pessoa, testa isso que vai dar certo, ou alguém testou a primeira vez? O primeiro sopro é um instinto, né? Porque isso, a gente está falando de olfato, então a gente está falando de uma evolução biológica. E precisa ser instintiva no que se refere à sobrevivência. Então, o primeiro sopro é um instinto. Eu preciso cheirar, porque isso aqui pode ter cheiro de veneno, e eu vou saber qual é esse cheiro. Senão eu posso comer ou não comer. Você vê que os animais fazem isso, né? Então, o primeiro sopro, eu não tenho uma romantização desse sopro. É um instinto biológico de sobrevivência. Então, eu estou vendo aquela planta ali no ambiente dela, eu consigo perceber se ela vai me fazer bem ou não. E aí eu vou ali e cheiro. Só que a planta também quer sobreviver, então ela vai fazer, às vezes, valer essa sobrevivência fazendo um cheiro muito desagradável para você nem tocar, e outros animais também, né? Nem chegarem perto. Então, cada um que desenvolva a sua habilidade para conseguir essa sobrevivência biológica. Você vai cheirar e vai sobreviver, e ela vai exalar e vai sobreviver. Então, é um jogo, né? Dentro disso tudo é um jogo. E aonde que eu estou querendo chegar? Com o passar do tempo, tudo isso daí começou a ficar de forma artificial. Então, essa origem é um jogo de sobrevivência da natureza. Entender que isso foi algo terapêutico, que isso é algo terapêutico, aí é uma outra parte que vem de dentro da academia, vem de dentro de uma universidade da França, né, onde se percebeu, dentro de alguns experimentos e de um acidente, que os óleos essenciais tinham efeitos além do corpo terapêuticos, no físico e no emocional. Então, essa é uma outra parte que se junta o que os nossos ancestrais já faziam como instinto. Então, tem essa questão do sopro, do acontecimento, que naturalmente entra para o conhecimento científico, porque aí a gente vai sentir necessidade de comprovar o que a preta velha já sabia. Era só pegar aquela erva ali e macerar, sentir o cheiro que já estava ali para sua cura. E tem, com essa comprovação, acho que quase que ao mesmo tempo, uma necessidade de tornar tudo isso muito artificial e desconectar para que a gente vire refém de uma outra indústria.
Já saia desse natural. Eu, às vezes, me surpreendo quando eu vejo determinadas ervas na rua, porque na minha cabeça a erva está na feira. Isso já é uma desconexão. Então, durante muito tempo eu sabia que aquela erva era aquela erva porque eu ia lá, dava uma beliscadinha, como minha mãe me ensinou, e cheirava. Isso aqui tem cheiro de coentro, isso aqui tem cheiro de salsinha. E isso é uma conexão. E era o nosso natural. Depois a gente foi ver, mas o que o cheiro disso daqui funciona em você, que funciona, né? Mas por que isso acontece? Qual é a química que rola? Aí você já vai para um outro campo mais frio, na minha visão, né? Científico. Eu não acho que o único conhecimento é esse. A gente não precisa ficar comprovando cientificamente as coisas para que elas realmente sejam válidas. Isso porque eu sou bióloga. Não sei se eu te respondi, Vera. Não, respondeu sim. A questão, a minha dúvida maior é do início. Acho que é um vício de historiador também, né? É do início. Como que isso acontece em primeiro? Quem é o primeiro que revela, né? Uhum. Quem é o primeiro que traz e como que traz. Quando a gente pega na filosofia, a gente vê que o pai do Aristóteles, ele fazia esse teste de botânica, que ele era um botânico, alguns dizem que era médico, mas ele era um botânico, na verdade, né? Então ele testava as ervas todas e via em animais quem é que morria, quem é que não morria, coisa e tal. Ele fazia os testes e dessa forma ele contribuiu muito para a medicina, inclusive. Então a minha dúvida é essa, é do início, como é que começa? Mas eu quero aproveitar, tu falou uma hora assim que cheiros que resgatam a memória. Eu tenho, invariavelmente, sensações quando eu ando na rua, mas são sensações que eu não sei explicar, porque não é exatamente um cheiro, mas é uma atmosfera, parece que fecha a cor do sol, a temperatura, aquele vento com aquele cheiro de fundo, e eu vejo, nossa, isso aqui é uma sensação que eu tinha na adolescência. Esse ar que eu respirei agora, se alguém já sentiu isso aí, comente aí também, por favor. Tô andando, de repente, parece que encaixa todo um conjunto de elementos. Eu penso, fazia muito tempo que eu não sentia isso que eu senti agora. E é rápido, já acaba. Fazia muito bom, é muito bom. Fazia muito tempo que eu não sentia isso, eu senti agora. Lembrei eu saindo de casa num domingo de manhã com 11 anos, indo jogar bola no campinho. Por que eu lembrei disso com aquela sensação? Eu não sei. O que é isso, afinal? É a sua própria memória mesmo. A gente tem uma... Memória olfativa, poderia dizer. A gente tem... O nosso cérebro, ele capta micro expressões, micro situações, e a gente não tem a consciência de que isso está acontecendo. Isso não está ali no pensar. Ele vai captando. Quando você passa por uma situação, ou você passa por um lugar que essas micro situações, de alguma forma, estão num arranjo similar ao que você passou, a sua memória volta falando, nossa, isso aqui era igual aquele lugar, aquele momento, e nem sempre é tão positivo, né? Mas te leva para aquele lugar, e é nesse ponto que o meu trabalho entra, porque eu vou com testes olfativos e perguntas específicas, trazendo uma memória. Eu tenho um caso de uma cliente que eu pedi para que ela cheirasse hortelã-pimenta. 99%, 95% das pessoas adoram hortelã-pimenta. É um frescor, é uma força, é uma vitalidade. E eu, toda boba, cheira isso aqui que eu quero ver um negócio. Porque eu já tinha feito uma anamnese e eu já estava sentindo onde ia dar. Não gosto. Mas é ruim esse cheiro para você? Não gosto, porque me lembrou chiclete. E eu lembrei de uma cena na casa da minha avó. Eu não quero cheirar mais isso. Então, assim, ela não teve tantas informações como a sua caminhada, né, preenchida de elementos, mas naquele momento levou ela para aquele lugar. Eu não quero lembrar da casa da minha avó. Tem esse cheiro de chiclete. Naquele momento eu não mexi nessa memória. Mas é isso, é fazer esse resgate trazendo esse poder do olfato, e é dessa forma que eu faço com que as mulheres relembrem o teu poder pessoal, a sua capacidade de realização, a sua autoeficácia, que é um pilar extremamente importante da autoestima, né, que vai sendo tudo detonado lá na nossa infância. Quando você cheira, por exemplo, algum aroma que possa te remeter a uma religião, o teu corpo vai expressar como você se comporta com a espiritualidade por esse viés. E aí a gente volta lá na repressão da intuição da mulher. Tem muitos aromas que fazem com que a gente se sinta um pouco mais elevada.
São aromas bons para meditação, como o olíbano, a mirra, o sândalo, que é muito repelido pelas mulheres, porque elas não querem ter contato com esse momento em que elas se sentem conectadas com alguma coisa que possa dar a elas uma referência. E é isso que eu venho trabalhando muito, referência. Quais são as suas referências? Está sempre no negativo, está sempre colada nas suas sombras e ali lapidando o que você acha que você não tem de bom. Mas aonde estão os seus talentos? Os talentos precisam de luz. Eles podem estar, e provavelmente estão, reprimidos dessa sombra. Mas vamos começar a trabalhar esse aroma aqui para começar a sair, para soltar isso, para que você consiga se posicionar nas suas relações e se posicionar no mundo. Se nós pudéssemos dizer que a vida tem um cheiro, um exemplo, se nós pudéssemos dizer que a vida tem um cheiro, a vida tem um cheiro diferente para os homens e um cheiro diferente para as mulheres? Tem um cheiro diferente para cada pessoa. A vida não pode ter o mesmo cheiro para mim, que tem uma religião, que tem uma fé, como para um ateu, como para um cristão. Não pode ter o mesmo cheiro. Por que não pode? Porque não faz sentido. Porque o cheiro que é de vida para você vai estar de acordo com as suas experiências passadas. Porque trabalhar com cheiro é trabalhar com memória. E aí a gente só consegue ter essas referências se a gente olha para o nosso passado, que é uma outra coisa que eu gosto de trabalhar com o cheiro, né? A gente tem essa que é uma inspiração africana, que é uma filosofia africana do Sankofa, que você só consegue ir para frente sabendo de onde você veio. É o símbolo do meu grupo quilombista. Mandar um abraço para Mestre Pernambuco, Balalolá, meu pai. O meu grupo quilombista, o símbolo é a Sankofa. Que é o pássaro voltado com os pés para frente. Eu sou o Catibu na célula porto-alegrense e Balolá é o meu grande mestre Pernambuco. Desculpa te interromper. Imagina. Então, eu trabalho com os aromas dessa forma também, fazendo você resgatar a sua história sem que você queira correr dela. Você queira respeitando o seu ritmo e aquilo que você consegue, né? Emocionalmente falando. E aí que está o poder de todo mundo, independente de homens e mulheres. O seu poder está na sua história. Então, se você tem um aroma que faz você fazer as pazes com a sua história, sem que isso seja uma grande mágica, tá? É um trabalho constante. Você faz as fases com a sua história e a sua criança está na sua história, aí você pode eleger o seu aroma de vida. Porque aí você sabe qual é a sua posição, onde é que você está na sua própria vida, quando você olha para a sua história e a sua história te direciona para o seu futuro e qual aroma daqui para frente você quer carregar, que vai ser a sua representação de vida. É sobre isso. Deixa eu voltar aqui um pouco na parte do empoderamento. Diz para nossa audiência, porque há um conflito aí de teses e de formas, como é escolhida uma mãe de santo ou um pai de santo. E após a morte, a passagem dela ou dele, como é que se reescolhe uma outra mãe de santo? A gente tem essa referência dos mais velhos, que é muito de muitas tribos africanas, né? Então, o candomblé e a umbanda, eles são organizados como uma família onde os mais velhos são a referência. Então, o teu tempo de santo, o teu tempo dentro daquela casa, mas mais o de santo do que naquela casa, né? Ainda mais hoje em dia que se troca muito, vai dizer isso. E também o teu perfil espiritual e aonde aquele pai de santo ou aquela mãe de santo está ali junto com você, observando se você tem uma liderança ou não e abrindo o oráculo, né? Porque tudo é de acordo com o que os búzios vão dizer, que os orixás vão dizer. Se você tem, a partir dos seus 7 anos de santo, eu não queria usar a palavra capacidade, mas algo parecido com isso dentro do santo para liderar aquela comunidade. Após o primeiro epitato. Exatamente. Então, quando a mãe de santo e a orixá, o babalorixá desencarnam, a casa geralmente fica fechada pelo menos 1 ano. Só que hoje, cada vez mais, cada casa tem o seu protocolo, a sua apostila, a sua forma de lidar. Acho que ninguém tá para dizer se tá certo ou se tá errado. Mas fica fechado. E aí o jogo vai dizer quem é o seu sucessor. Mas geralmente a mãe de santo já sabe, já deixa engatilhado essa escolha que não é muito bem escolha, mas um direcionamento do orixá. Eu já vi centros que
se chama um outro pai de santo para abrir o jogo de búzios e para escolher. É mais ou menos isso. Exatamente. Porque a espiritualidade, a egrégora daquela casa precisa dizer o que ela quer, né? E quando ela não tem oportunidade de dizer, não vai andar para frente. O que é a egrégora? É a família espiritual. São aqueles espíritos, aquelas energias que são um conjunto, que trabalham, né, com o mesmo propósito, que têm afinidade, que da espiritualidade para a Terra dão as suas orientações de como deve ser, como que vai materializar aqui na Terra para que o propósito espiritual se cumpra e a gente possa aprender com isso e cumprir o nosso propósito também. A maior confederação de quilombos do Brasil foi caracterizada por grandes guerreiros. Andalactuxi, Dambrabanga, Gangazumba e, por final, seu último grande líder, Zumbi dos Palmares. Essa grande confederação tinha nas suas figuras religiosas centrais mulheres. Palmares só foi possível se organizar porque ali estava a Cautune, principalmente porque ali estava a Cotirene, grande líder espiritual. E Palmares só acontece por causa de a Cotirene. Não só porque a Cotirene leva eles para lá, guia eles espiritualmente, como também pelo respeito que eles tinham por a Cotirene, como cumprindo também um mandato do que a Cotirene estava dizendo, era ali que seria o ponto de refúgio. Essa ideia de grandes guerreiros, grandes lutadores, de grande resistência, serem subservientes ou respeitadores de figuras femininas, é algo mantido até hoje? Na minha visão, não. Se perdeu? Se perdeu. Porque o entendimento disso foi completamente distorcido, equivocado. Porque o que isso quer dizer? O homem e a mulher têm energia feminina e masculina. Naturalmente, deveria, se a gente tivesse um pouquinho de equilíbrio social, equilíbrio das comunidades, vamos botar assim, né? E equilíbrio das comunidades, eu tô querendo dizer, cada um cumprindo o seu papel. Pensa na família. Se na família cada um cumprisse seu papel, os conflitos iriam se reduzir. Então, quando o homem faz essa ação de ir para a batalha, de ser um grande guerreiro, e a mulher fica no lugar que, na minha visão, não é um lugar de submissão, é um lugar de sabedoria, é um lugar de experiência, é um lugar de magia. Porque ela está na conexão, ela está ali sendo ela, com a sua energia feminina, sem feridas ou sem grandes feridas, no seu papel de orientação, no seu papel de sentir. A energia feminina é isso, é o sentir. É lidar com as emoções e essas emoções conseguirem entender o que o ambiente espera ou para onde o ambiente vai. Então a mulher por si só é uma orientadora, o que não quer dizer que o homem não possa ser, não é isso. O que não quer dizer que a mulher não possa ir para a guerra, também não é isso. Só que quando cada um cumpre o seu papel com sua consciência em paz, a coisa flui. Então ela tem essa habilidade de conexão e orientação, aqui vai dar certo, aqui não vai, aqui você sai e volta, aqui você sai e não volta, então você não vai para lá. Ela está cumprindo o papel dela, que não precisa ser só esse. Mas quando esse papel que vai para a mulher complementa o papel que vai para o homem, a coisa se encaixa e flui. Só que a gente, socialmente falando, não quer o encaixe e a fluidez. A gente quer uma liderança com violência, com arrogância. Eu não vou te ouvir porque quem vai para a guerra sou eu, então eu que sei, você fica aí com o que você pode. E é aí que começa o conflito homem-mulher. Conforme a gente estava conversando, não era para ser uma disputa. O empoderamento feminino, ele não pode vir, ele não deve vir para humilhar o homem. Ele deve vir para trazer clareza para a mulher do papel dela. E esse papel é o que ela quiser ter dentro do contexto dela. O meu papel, ele não pode se encaixar no papel de uma mulher que tem uma vida social completamente diferente da minha. Não é uma regra. Toda mulher tem que ser assim. Todo homem tem que ser assim. Isso não existe porque nós não somos iguais. Eu não posso exigir uma plenitude, uma coerência, uma conexão espiritual de uma mulher que é mãe solo, pobre, que está levantando às 4 da manhã, chegando às 11 em casa. Ela não tem tempo para isso.
Então, essas realidades, elas não podem ser impostas. Mas eu preciso muito mais olhar para essa mulher que está ferida, porque é ela que precisa dessa magia para essa sobrevivência. Porque se ela tivesse condições, desde o seu nascimento, de ter uma realidade onde ela não esquece o que é ser mulher, onde ela não fere a energia feminina dela, onde ela não passa constantemente com a energia masculina em alta, se ferindo, talvez ela tivesse outros recursos emocionais e espirituais para lidar com aquela situação. Bom, eu vejo que o teu trabalho e a tua preocupação é uma preocupação com o indivíduo, principalmente o indivíduo mulher, e uma preocupação também, eu diria, comunitária. Sim. Né? Escreve na comunidade. Tua religião, tua religiosidade também aborda ou dá sentido ou dá recado a questão mais macro. Há uma preocupação com tudo que está acontecendo enquanto humanidade, para onde é que nós estamos indo, ou isso não chega a ser contemplado no teu dia a dia? No meu dia a dia, sim. Eu tenho essa consciência, essa preocupação e esse engajamento, porque a religião me trouxe isso. O meu senso comunitário vem da vovó Maria Conga. Quando ela me explica a história de vida dela e o porquê que ela trabalha com o que ela trabalha, com as ervas, com a forma dela de rezar, porque ela precisou salvar os dela. E o quanto que isso é importante. Aí eu busco a literatura que tem referência nas comunidades africanas para entender o que é isso. E com isso, eu desperto uma consciência de que se eu não começo pelo meu micro, eu não consigo impactar o meu macro. Meu micro é dentro da minha casa. O meu micro é dentro do meu terreiro, que é a minha casa também. A casa que eu escolhi e que também me escolheu. Então, eu começo esse movimento olhando qual é a minha posição dentro da minha família. Se eu estou cumprindo ou não estou cumprindo a minha posição. E cumprir a minha posição não tem nada a ver com sentimento. E aí eu jogo isso também para dentro do terreiro. Só que eu não sou a liderança no meu terreiro. Então eu não posso fazer mais do que eu faço, porque eu tenho que cumprir o meu papel ali dentro. Porque eu acredito nesse equilíbrio. Mas eu posso influenciar para que o caminho seja esse. Então eu não conheço nenhum terreiro que não tenha preocupação como seus filhos estão, como a família desses filhos de santo estão. E aí quando a gente amplia um pouco, já não tem muito na prática. Geralmente os terreiros de comunidade vão se preocupar com esse macro, além do próprio terreiro. Ação social, ação de acolhimento, né? Essa outra visão de vida. Mas isso deveria ser muito mais praticado e muito mais pensado do que de fato é. Eu fiz essa pergunta só para fazer um gancho para a pergunta seguinte. De forma cíclica na história da humanidade, cada vez mais surgem os famosos gurus que se entendem como profetas. Acho até que essa gente, eles copiam os modelos dos profetas dos livros sagrados. Mas isso acontece sempre aconteceu, mas com as redes sociais está acontecendo mais frequentemente. Então, de repente, aparece um cara lá que ele não tem nenhum tipo de ligação com nenhum terreiro, com nenhum templo, com nenhuma religião, mas ele é o revelador das boas novas e ele sabe tudo o que tem que ser feito, e isso sempre dá certo no sentido do engajamento. Um monte de gente vai atrás e segue e começa a exaltar e louvar aquela pessoa. É possível que pessoas de religião séria, sobretudo de religião de matriz africana, se vejam seduzidos por esses gurus e abandonem tudo para seguir esses gurus e daqui a pouco se apresentar na rede social, como eu vi gente com identificação de alguma coisa de matriz africana, oferecendo lá a solução para todo mundo, para todos os povos. Eu achei interessantíssimo uma pessoa vendendo, parece as indulgências do século XVI, XVII, né? Vendendo a redenção. Isso é um fenômeno só ligado à matriz judaico-cristã ou também está próximo da matriz africana? Está muito próximo, porque aqui no Brasil a matriz africana é colonizada. E essa colonização vem muito forte o pensamento da salvação. E aí quando você vai olhar para Umbanda e o Candomblé, na sua essência, são religiões de autorresponsabilidade. Não tem um livro que vai condenar ou absolver as suas atitudes.
Então a gente trabalha sempre na causa e efeito. Você pode fazer, mas você também vai segurar a consequência do que você está fazendo. E aí tem uma galera muito grande que não quer isso, quer ser salva. E essa necessidade de salvação leva para essa idolatria desses gurus, porque a promessa é essa. A promessa é essa salvação. Então você segue meu script, você faz o que eu estou te dizendo para ser salvo. E as pessoas estão num sofrimento muito grande, principalmente na coisa material, porque a nutrição espiritual de verdade, na essência, ela se dissolveu, se diluiu. Então, muitas pessoas não conseguem associar a espiritualidade sem religião. Essa sua pergunta tem muitas camadas, porque tem o pessoal que está ali para receber, quer salvar, e tem essa liderança que sabe que não vai salvar, mas que também não quer ficar dentro de uma regra de como tem que ser, esperar os seus 7 anos para você ganhar o cargo da religião, o cargo da religião, você ter experiência, ter uma certa capacidade de colocar a mão no outro para fazer alguma coisa. Então, o que eu vejo desses gurus é que eles não querem passar, eles não têm paciência por passar pelo tempo, um prazo longo, angariando conhecimento, experiência, sensibilidade, para poder servir alguém. Não que tenha que chegar num patamar para servir, você vai servir ao longo do caminho. Mas as pessoas querem se livrar desse protocolo religioso para terem a liberdade de fazer o que elas acham que tem que fazer para salvar a vida dos outros, mas a vida dela não está salva. Posso fazer uma provocação? Claro, deve. É o coach de prosperidade que dirige um gol. É isso. Eu te ensino a ser rico, mas eu tô todo endividado. Eu te ensino a salvação, a se iluminar, mas eu sou muito mais da matéria, para não dizer mas aí que é não da cai salva. também no caso da mãe de santo que vai atender para a prosperidade e a casa dela caindo aos pedaços? Sim, o terreiro? Também, mas ela não tá com essa proposta. Ela pode receber uma pessoa com essa intenção. Ela não tem como controlar, ela tem como negar, não tem como controlar. Mas ela não tá ali propondo isso. É como um professor de educação física que é gordinho. Exatamente. Né? Exatamente. Ele vai trabalhar o que as pessoas querem que ele trabalhe, mas ele não tá ali com essa proposta exclusiva te convencendo que você precisa entrar na dele, né? Eu acho que esse Ou seja, a praga do cultismo, você sabe que eu não tenho papas na língua falando dessa gente, a praga do cultismo está dentro dos templos também, tá? Não escapam de lugar nenhum. Essa é a erva daninha da sociedade e eu vou continuar fazendo aqui os meus episódios. A gente chegou ao final, meu caro, final de mais um brilhante episódio. Eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar uma frase do meu querido amigo Cláudio Brito: bom dia para quem é de bom dia, axé para quem é de axé, benção para quem é de benção e saravá para quem é de saravá. Acabamos assim, se inscrevam, compartilhem e curtem. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, Lu. Obrigada a você. Sua benção. Gente do YouTube, comunidade Arquivo Estranho. É o seguinte, eu venho aqui dizer, a gente tem 5 categorias para você se tornar membro. Cada uma delas tem brindes exclusivos. Se torne membro, vem pra cá.